Clara observava a casa com uma mistura de expectativa e inquietação. A construção antiga, de fachada cinzenta e janelas altas, parecia ter saído de outra época. O silêncio do campo ao redor tornava o ambiente ainda mais isolado, exatamente o que ela precisava. Desde que sua mãe havia falecido, Clara ansiava por um recomeço, longe da cidade e das lembranças sufocantes do apartamento que haviam compartilhado. O agente imobiliário mal havia acreditado que ela aceitara a casa sem hesitar. O preço era absurdamente baixo, mas Clara não se importava com possíveis problemas estruturais. Precisava de um lugar que fosse só seu, um espaço onde pudesse encontrar paz. Ao entrar, a atmosfera parecia pesar sobre seus ombros. O ar era frio, mas não exatamente desconfortável. O chão de madeira rangia sob seus passos, e a luz amarelada das lâmpadas antigas lançava sombras que se estendiam pelas paredes. Clara se convenceu de que eram apenas os primeiros sinais de adaptação. Após descarregar as poucas caixas com seus pertences, ela começou a explorar. Os corredores eram mais longos do que pareciam por fora, e algumas portas estavam emperradas. No quarto principal, encontrou uma velha poltrona perto da janela, que dava para um bosque sombrio. Havia algo de familiar naquele cômodo, embora ela não conseguisse identificar o que. Mais tarde, enquanto organizava as coisas na cozinha, ouviu um leve som de passos vindo do andar de cima. Parou, segurando a respiração, mas o silêncio voltou a dominar. Decidiu ignorar. Não estava disposta a ceder ao medo em sua nova casa. À noite, já na cama, ela percebeu que o silêncio era absoluto. Nenhum som de vento, insetos ou galhos quebrando. Clara adormeceu com a sensação de que a casa estava esperando por algo. Após descarregar as poucas caixas com seus pertences, ela começou a explorar. Os corredores eram mais longos do que pareciam por fora, e algumas portas estavam emperradas. No quarto principal, encontrou uma velha poltrona perto da janela, que dava para um bosque sombrio. Havia algo de familiar naquele cômodo, embora ela não conseguisse identificar o que. Mais tarde, enquanto organizava as coisas na cozinha, ouviu um leve som de passos vindo do andar de cima. Parou, segurando a respiração, mas o silêncio voltou a dominar. Decidiu ignorar. Não estava disposta a ceder ao medo em sua nova casa. À noite, já na cama, ela percebeu que o silêncio era absoluto. Nenhum som de vento, insetos ou galhos quebrando. Clara adormeceu com a sensação de que a casa estava esperando por algo. Clara voltou para a cama, mas mal conseguiu dormir. Quando o sol finalmente nasceu, ela pulou da cama para verificar. Para seu alívio, e confusão a porta estava de volta. Abriu e fechou várias vezes, certificando-se de que era real. Talvez o estresse da mudança estivesse pregando peças em sua mente. Nos dias seguintes, no entanto, a sensação de desconforto aumentou. Algumas portas da casa começaram a desaparecer momentaneamente, como se fossem absorvidas pelas paredes. Em uma tarde, enquanto explorava os cômodos do andar superior, Clara abriu uma porta que dava para um quarto vazio. Quando tentou sair, a porta atrás dela havia sumido. Depois de alguns minutos de pânico, a porta reapareceu como se nunca tivesse desaparecido. Clara começou a suspeitar que a casa tinha sua própria vontade, mas se recusava a acreditar. Clara despertou subitamente no meio da noite. O quarto estava mergulhado em escuridão, com apenas a luz fraca da lua entrando pela janela. Ainda meio sonolenta, olhou ao redor, tentando identificar o que havia perturbado seu sono. Tudo parecia normal. Ela se levantou para pegar um copo d'água e percebeu algo estranho. A porta do quarto não estava onde deveria estar. No lugar onde deveria haver madeira, havia apenas uma extensão contínua da parede. Clara piscou várias vezes, como se seus olhos a estivessem enganando. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ela se forçou a manter a calma. Talvez estivesse desorientada por causa do cansaço. Passou a mão pela parede lisa, onde a porta deveria estar, procurando qualquer sinal de fresta ou textura que indicasse sua presença. Nada, isso é só um sonho, murmurou para si mesma, tentando se tranquilizar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu um leve arranhar vindo da parede ao lado de sua cama. Levantou-se devagar e acendeu a luz. No canto do quarto, um dos símbolos parecia mais nítido do que antes, como se tivesse sido desenhado recentemente. Clara percebeu que os símbolos não eram apenas estáticos. Eles pareciam reagir à presença dela. Cada vez que explorava a casa ou se concentrava neles, novas formas surgiam ou os antigos se transformavam. Ela começava a entender que a casa estava tentando comunicar algo, mas a mensagem permanecia um mistério. Clara voltou para a cama, mas mal conseguiu dormir. Quando o sol finalmente nasceu, ela pulou da cama para verificar. Para seu alívio, e confusão a porta estava de volta. Abriu e fechou várias vezes, certificando-se de que era real. Talvez o estresse da mudança estivesse pregando peças em sua mente.
Nos dias seguintes, no entanto, a sensação de desconforto aumentou. Algumas portas da casa começaram a desaparecer momentaneamente, como se fossem absorvidas pelas paredes. Em uma tarde, enquanto explorava os cômodos do andar superior, Clara abriu uma porta que dava para um quarto vazio. Quando tentou sair, a porta atrás dela havia sumido. Depois de alguns minutos de pânico, a porta reapareceu como se nunca tivesse desaparecido. Clara começou a suspeitar que a casa tinha sua própria vontade, mas se recusava a acreditar. Ainda naquela noite, enquanto preparava algo para comer na cozinha, Clara ouviu uma voz baixa chamando seu nome. Clara. Era uma voz feminina, familiar e calorosa, mas ligeiramente distorcida. Ela congelou, os olhos fixos na escuridão do corredor. Mamãe? Chamou, hesitante, sentindo a garganta apertar. O som cessou, deixando apenas o silêncio. Clara se agarrou ao broche, lágrimas surgindo nos olhos. A casa estava mexendo com suas memórias, manipulando-as para algo que ela ainda não compreendia. Conforme a noite avançava, Clara começou a perceber que cada corredor, cada cômodo, parecia se moldar às suas lembranças. Lugares que nunca deveriam existir estavam ali, como se a casa estivesse desenhando um mapa emocional de sua vida. Os dias passaram, mas a sensação de inquietação na casa só crescia. Clara começou a notar detalhes que haviam escapado antes, marcas finas, quase invisíveis, gravadas nas paredes de alguns cômodos. No início, pareciam riscos ou fissuras causadas pelo tempo, mas, ao observar mais de perto, percebeu que eram símbolos. Os desenhos eram simples, mas perturbadores. Pequenas figuras humanas, deformadas, apareciam entre círculos e linhas que pareciam convergir para um ponto central. Clara tentou ignorar, mas sua curiosidade crescia a cada dia. Em uma tarde silenciosa, enquanto inspecionava o corredor do andar superior, viu algo que a fez recuar. Um dos símbolos parecia ter mudado desde a última vez que o viu. Antes era um simples círculo, mas agora exibia algo semelhante a uma porta aberta. Tentando encontrar uma explicação lógica, Clara fotografou os símbolos com seu celular, mas, quando revisou as imagens, eles não apareciam nas fotos. Finalmente, ela chegou a uma sala que nunca havia visto antes. Era o maior espaço da casa, com paredes cobertas pelos mesmos símbolos que vira antes, mas agora estavam claramente conectados. Eles convergiam para o centro da sala, onde havia uma mesa de madeira antiga. Sobre ela, um espelho oval, cercado por velas que pareciam ter sido acesas recentemente, tremeluzia suavemente. Clara se aproximou do espelho, sentindo o chão sob seus pés vibrar levemente. Quando olhou para seu reflexo, viu algo que a fez recuar. Não era ela. Era sua mãe, mas com olhos profundos e escuros, encarando-a com uma expressão sombria. O reflexo falou, com uma voz que era ao mesmo tempo familiar e aterrorizante: "Você não pode fugir, Clara. A casa é parte de você agora." A luz das velas apagou de repente, e Clara foi envolvida por uma escuridão opressora. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu um leve arranhar vindo da parede ao lado de sua cama. Levantou-se devagar e acendeu a luz. No canto do quarto, um dos símbolos parecia mais nítido do que antes, como se tivesse sido desenhado recentemente. Clara percebeu que os símbolos não eram apenas estáticos. Eles pareciam reagir à presença dela. Cada vez que explorava a casa ou se concentrava neles, novas formas surgiam ou os antigos se transformavam. Ela começava a entender que a casa estava tentando comunicar algo, mas a mensagem permanecia um mistério. O reflexo não se alterou. Atrás de sua mãe, Clara começou a ver cenas de sua vida projetadas como sombras nas paredes. Lá estava sua mãe no hospital, frágil, mas sorrindo, enquanto Clara se afastava para atender uma ligação. Em outra cena, sua mãe estava sentada sozinha no sofá, olhando para o broche que agora Clara segurava. A dor apertava o peito de Clara. As imagens eram fragmentos de culpa que ela havia enterrado profundamente, e agora a casa estava forçando-a a enfrentá-los. "Eu não sabia como lidar com a sua partida," murmurou. "Eu estava com medo de perder você." De repente, a casa começou a tremer. Os símbolos nas paredes brilhavam intensamente, e o reflexo de sua mãe se aproximou no espelho, como se fosse atravessá-lo. "Você fugiu da dor, Clara. Mas ela sempre te encontrou aqui." Clara fechou os olhos, apertando o broche com força. "Eu sinto muito, mamãe." Ela respirou fundo. "Eu aceito. Eu aceito que você se foi, mas eu vou te carregar comigo, sempre." As batidas nas paredes cessaram, e a vibração do chão parou. Quando abriu os olhos, o reflexo no espelho havia desaparecido. O silêncio tomou conta da sala, e uma única porta apareceu na parede à sua frente. Ela sabia que essa era a única saída, mas também que atravessá-la significava finalmente deixar sua mãe e o peso do luto para trás.
Com lágrimas nos olhos e uma força renovada, Clara abriu a porta e atravessou. Clara acordou com uma sensação estranha. A luz da manhã entrava pelas janelas, mas o quarto parecia ainda mais frio que de costume. Enquanto se vestia, sentiu algo duro sob os pés. Olhando para o chão, encontrou um broche dourado em forma de flor. Seu coração parou por um instante. Aquele era o broche favorito de sua mãe, um objeto que Clara tinha a certeza de que fora enterrado com ela. Pegou-o com as mãos trêmulas, sem entender como havia parado ali. Tentou se convencer de que era apenas uma coincidência, talvez um objeto parecido que ela tivesse esquecido. Mas não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais acontecendo. Mais tarde, enquanto explorava um dos quartos que ainda não havia aberto, Clara encontrou um álbum de fotografias empoeirado. Dentro, fotos antigas de pessoas que ela não reconhecia, mas uma delas chamou sua atenção, uma mulher que parecia muito com sua mãe, jovem e sorridente. O cenário ao fundo era assustadoramente parecido com o interior da casa. Ela abriu a porta e entrou. O que encontrou do outro lado não era mais uma casa, mas um campo amplo e iluminado pela luz do sol. O céu estava claro, e o ar parecia mais leve. Clara sentiu uma sensação de liberdade, como se tivesse finalmente deixado para trás o peso da culpa e da dor. Ao olhar para trás, a casa já não estava lá. A única coisa que restava era o campo, e ela sabia que, agora, estava livre. Naquela noite, enquanto preparava algo para comer na cozinha, Clara ouviu uma voz baixa chamando seu nome. Clara. Era uma voz feminina, familiar e calorosa, mas ligeiramente distorcida. Ela congelou, os olhos fixos na escuridão do corredor. Mamãe? Chamou, hesitante, sentindo a garganta apertar. O som cessou, deixando apenas o silêncio. Clara se agarrou ao broche, lágrimas surgindo nos olhos. A casa estava mexendo com suas memórias, manipulando-as para algo que ela ainda não compreendia. Conforme a noite avançava, Clara começou a perceber que cada corredor, cada cômodo, parecia se moldar às suas lembranças. Lugares que nunca deveriam existir estavam ali, como se a casa estivesse desenhando um mapa emocional de sua vida. Clara tentou ignorar a sensação, mas, ao olhar para o espelho no hall de entrada, seu reflexo pareceu hesitar. Por um breve momento, ela viu, no fundo do vidro, o contorno da antiga casa. O campo estava agora coberto por uma neblina espessa. A casa estava lá novamente, apenas distante, mas de alguma forma presente. Ela piscou, e a visão desapareceu. O campo estava claro novamente. Mas a inquietação que havia sentido no passado nunca mais a deixaria. E assim, Clara ficou presa entre o real e o irreal, entre as sombras do passado e os ecos do presente. Sua história não terminou aqui. O que ela encontrou na casa continua sem resposta, e talvez essa seja a pergunta que agora te pertence: até onde você iria para descobrir a verdade? E se fosse você? O que faria no lugar de Clara? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esta história com alguém que ama um bom mistério e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos explorando os segredos mais obscuros.